Olá, amigos. Vocês já ouviram falar em células democráticas? Provavelmente não, pois essa é uma ideia nova. Vejam vocês o que passou nessas eleições. Nós vimos um ministro do Supremo, aliás, todo o Supremo agir politicamente, né? Mas em específico o Barroso, que foi até o Congresso, onde foi contra o voto impresso, né? E agiu politicamente, sendo que isso está longe das atribuições e funções dele, assim como de outros ministros. E do próprio TSE, que vimos agir contra o voto impresso, contra a entrega dos códigos-fontes das urnas, com suspeitas de algoritmos, das urnas velhas versus as urnas novas. Enfim, se tivéssemos perdido a eleição, mas tivéssemos a possibilidade de comprovar que, pelo voto impresso, que nós perdemos de fato, eu estaria bastante tranquilo. Mas todos nós sentimos aquele cheiro de fraude, não é verdade? Alguma coisa muito errada deve ter ocorrido para alijar a direita do poder. O Brasil vinha vivendo um momento de virtude, onde as estatais começaram a dar lucro, onde a corrupção foi minimizada no governo, onde estávamos ressuscitando obras paradas há muitos anos. Havia uma disciplina, né? De repente, com a chegada do Lula, o que ocorreu? Você já vê a sanha dos artistas querendo dinheiro para a Lei Rouanet, já se fala em separar 5 bilhões para eles, né? Eu digo que o povo precisa de tudo. Essa parte de teatro, cultura, é a última coisa que o povo precisa nesse momento. O povo precisa de... primeira coisa é saúde, educação e principalmente de se alimentar, não é verdade? E então o que acontece? São políticos, são os artistas, intelectuais, é, todas as pessoas correndo atrás de dar uma mordida, como se fossem piranhas em cima de um boi chamado Brasil. Esse boizinho está atravessando ali o rio e sendo devorado. Provavelmente não vai chegar a outra margem, não é verdade? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as células democráticas precisam discutir os valores de liberdade ampla, religiosa, de opinião, né? A liberdade de empreender, de ter apoio do Estado e que o Estado não fique no cangote do empresário da forma como fica hoje. Da religião, né? A pessoa precisa ter a possibilidade de louvar o seu Deus, o seu ente espiritual, da forma como melhor desejam. De fortalecer a família. Por quê? Porque uma família forte vai evitar o avanço das drogas, né? Que, aliás, precisa ter ações fortíssimas em relação à vinda de armamentos e drogas dos distribuidores de drogas, né? E dos traficantes que estão armados até os dentes. O Estado precisa agir nos morros, precisa agir aonde for necessário para impor a lei e ordem. Não pode ter ações como o do ministro Fachin, que proibiu a entrada de policial na favela. Isso é um absurdo, né? Um absurdo. E eu acho, inclusive, que algumas coisas precisa ter uma disciplina. Por exemplo, a pessoa que rouba uma moto e foge. Atualmente, o policial não pode atirar, mas ele deveria dar 3 advertências, na quarta ele meter bala. Sabe? Precisa começar a mudar as coisas, ter rigor. Porque quanto mais se afrouxa, pior fica a situação de segurança no país. E nós precisamos começar a pensar na nossa pátria, no futuro dela, e implementar ações de educação, de erradicação do analfabetismo, e não só do analfabetismo, onde a pessoa tem zero conhecimento, não sabe escrever o nome, mas a pessoa aprender noções básicas de geografia, história, principalmente matemática. Ensinar matemática para as pessoas, né? Um salto qualitativo no ensino precisa deixar de lado essas
essas ideias de filosofia, formar menos historiadores e filósofos e muito mais engenheiros, médicos, né? Que é o que de fato nós precisamos nesse país. Então, as células democráticas precisam estar se reunindo para fazer frente às ideias que vêm impondo de Gramsci, Marx, Lenin, que vem lá do século XVIII e XIX, e que são pessoas que, como Marx, viveu à custa de Engels, né? E falava de um tempo que hoje não existe mais, hoje mudou tudo. Então, o capitalismo, por pior que seja, ele é muito melhor do que o socialismo porque ele multiplica, ele não se trata de divisão. Agora, evidentemente que nós precisamos cuidar do quê? Cuidar dos drogados, tentar reverter esse processo, né? Um combate fortíssimo contra as drogas e tentar reverter o quadro que existe hoje das cracolândias, né? De segurança, de divisão da família. Então precisamos começar a implantar valores na velha imprensa, na velha mídia, sobre valores éticos, morais, né? Implementar ideias de virtude. Não o que vem ocorrendo hoje, onde se pensa somente na divisão entre classes, brigar o negro contra o branco, o oriental contra o branco e o negro, e aí vai criando divisões. São coisas que os esquerdas fazem para diminuir a força da sociedade. A ideia das células democráticas é que tenham grupos de 10, 20 pessoas e aos poucos comecem a se aumentar para macrogrupos, né? E depois nós começamos a contestar ideias da esquerda indo para as ruas, indo em grande número de pessoas para as ruas. Porque essas eleições, se nós tivéssemos ido para as avenidas ao invés de ir para a frente de quartel, era muito provável que tivéssemos feito o que foi feito em 1964, onde realmente houve uma vontade popular tão grande que o exército foi obrigado a se manifestar, né? As forças de um modo geral. Porque o real poder está na arma. Esse é o real poder. O resto é tudo balela. Tanto que o que a esquerda quer é desarmar a população. Eu já digo que nós temos hoje possibilidade até de imprimir armas com impressoras 3D, né? O povo precisa estar armado, preparado para poder enfrentar, porque eles não são muitos, eles são pouquíssimos, mas eles são bem organizados. Eles aproveitam as ideias de Gramsci para dividir família, dividir a religião, né? Desmoralizar a religião. Tudo isso com o único intuito de enfraquecer a sociedade judaico-cristã, e que hoje, na verdade, os cristãos são 80% da população. Mas tem alguns que não conseguem visualizar o que significa liberdade de droga, de aborto, né? Dessas coisas que eles pregam, inclusive de desmobilizar a polícia. Nós não temos condições disso, pessoal. O povo brasileiro, ele é corrupto de uma forma geral. Por quê? Porque não se ensinam valores para as pessoas. Tanto que libertaram o Lula, né? Através de um Supremo que foi eleito por eles mesmos, e ele está aí e voltou. E essas eleições ainda sentimos um mau cheiro, né? E estamos sendo obrigados a ver o Brasil sendo devorado por essas pessoas que estiveram longe do poder por esses 4 anos. Mas precisamos dar apoio à direita. Não falo somente a Bolsonaro, não. Estou falando a respeito de todas as pessoas de direita que desejam formar ou formar um novo líder, ou apoiar o Bolsonaro, que é o atual líder da direita. Não é verdade? Então, meus amigos, nós temos que começar a implantar valores éticos, morais, e começar a fazer isso como fizeram através da mídia, das escolas, né? E ver se as universidades começam a formar mais matemáticos
mais engenheiros, mais médicos do que filósofos, porque até nisso eles não evoluem, continuam com ideias do século passado, sendo que existem filósofos modernos que têm outras ideias, ou até da criação de ideias por conta deles mesmos, não é verdade? Então eu os convido a formarem as células democráticas e vamos discutir os assuntos de interesse do Brasil. Forte abraço a todos.